Falar de perdão é uma palavra, é uma ferida que ninguém quer cutucar, né, Fernanda? Verdade. É aquela ferida que a gente tem, às vezes a gente fala em perdão, mas você tem que perdoar vai fazer bem para você, mas não é você tem que perdoar, perdoar é um processo, não é? É um processo. O tema de hoje é perdão, remédio para a alma e para o mundo. Porque se a gente analisar, Fernando, o que seria o mundo sem o perdão? Isso. Né? Muitas guerras existem, muitas brigas existem em países até hoje ainda, por falta do perdão que ficou quando um é ofendido ou um crime é cometido e aqui é revidado e vira um negócio que nunca mais tem fim. Sim. Não é? Então, quando a gente fala, não, precisa ser perdoado, não quer dizer, tá perdoado, tá tudo bem, eu vou esquecer. O perdão não é esquecimento, Fernanda. Perdão é oração. Eu falo que perdão é oração. Quando você perdoa algumas coisas pequenas, digamos assim, porque o perdão não fala do que você tem que perdoar. Sim. Não é? Porque a misericórdia de Deus é infinita. Com certeza. Para nós. E a nossa pro irmão... Como que está sendo, né? Ela é finita, digamos assim. Finita, né? Isso eu não consigo perdoar. Deus vai me perdoar, mas isso eu não consigo. Deus não vai te perdoar se você não está conseguindo perdoar. Sim. Mas como é que a gente vai falar isso para uma pessoa, às vezes uma pessoa que é cristã, que está na igreja, mas sofreu uma coisa muito triste, muito doída. Aí você tem que falar para ela, você tem que perdoar. Não é assim. Ela vai ter que ter todo aquele processo de muita oração mesmo, de se colocar diante de Deus, de pedir ajuda para Deus, para ela ficar liberta, para ela se preparar para o perdão. Porque, Sim. Fernanda, o perdão também, às vezes a pessoa te pede o perdão e às vezes não. Uhum. Então, o nosso perdão para Deus, ele depende do nosso arrependimento. Se você não se arrepender e não chegar para Deus ou numa confissão e falar, eu me arrependo do meu pecado, estou aqui para te pedir perdão, Deus também não vai te perdoar. Porque você tem que ter o seu arrependimento e chegar diante de Deus e realmente pedir o perdão. Sim. Mas às vezes a pessoa não te pede perdão, né? O que te fez uma ofensa. Ou às vezes nós não pedimos perdão quando ofendemos também. Porque tanto você perdoar quanto você pedir perdão, Fernanda, depende de uma ação que às vezes não é fácil. Isso. O reconhecimento do seu erro. E você chegar numa pessoa que de repente você não sabe qual vai ser a reação dela e falar, eu estou muito arrependido do que eu fiz. E eu vim aqui pedir perdão para você, às vezes é difícil. Mas só esse movimento já te liberta. Sim. Viu, Fernanda? O movimento de você ir pedir perdão já te liberta. E o movimento de você analisar a situação da ofensa, digamos assim, e pedir para Deus, me ajude a perdoar, a me preparar para esse perdão, também não é fácil. Mas aí você se prepara para esse perdão. Se a pessoa te pedir perdão, você está apto a perdoar. Ou se a pessoa não te pedir perdão, você já está curada. Já está curada. Entendeu? Porque isso não é de hoje para amanhã. Tá? Quando a gente fala de uma ofensa grande, não é... eu estou decidida a perdoar. Eu estou falando disso por experiência também. Eu tive um incidente muito grande na minha vida que gerou uma revolta muito grande, digamos assim, e uma dor infinita. Você entendeu? Então, foi muito tempo de oração, porque você tem que rezar para esse inimigo, não é? E não é fácil você rezar para o inimigo. Você chegar e rezar para que Deus tenha misericórdia dele, porque às vezes o crime dele foi tão grave que Deus precisa ter misericórdia dele também e de você também. E da gente também. Entendeu? Então, o que você sente que você conseguiu isso? No momento que você não quer mais matar a pessoa, digamos assim, porque às vezes quando você recebe uma ofensa muito grande, você quer revidar de alguma forma. Então, no momento que você... Não, ele não me pede perdão, não sei do arrependimento da pessoa, mas eu não desejo mais mal para essa pessoa. Eu desejo que ela encontre Deus e se arrependa e peça perdão para Deus. Sim. É isso que eu quero hoje. Então, isso não quer dizer que eu esqueci a ofensa, porque tem coisa que a gente não esquece, Fernanda. Mas não me consome mais. Não carrega aquilo mais, não né? me consome mais, digamos assim. Então, não era nem para ser um testemunho, acabou virando um testemunho, né, Fernanda? Mas é sobre perdão também. É a vivência da nossa vida. Então, todo mundo tem uma mágoa que, às vezes... Eu não vou arrastar essa corrente, Fernanda, eu não vou mais. Né? Isso foi uma decisão que eu tomei desde quando aconteceu. Então, é um processo longo, porque tem muito discernimento. Foi um dia infeliz, foi um acontecimento infeliz, teve um ato horrível nesse acontecimento infeliz. Teve um ato muito horrível. Mas eu vou me libertar dessa dor, né? Eu vou pensar na cura de quem foi ofendido, de eu ter sido ofendida também,
e pedir para Deus realmente que ele se arrependa da ofensa que ele fez, do mal que ele tenha causado, e que peça misericórdia para Deus e que trabalhe para que isso nunca mais aconteça, digamos assim, né, Fernanda? Clau, e essa falta de perdão também, muitas vezes, ela é arrastada em gerações, né? Em gerações. Isso é muito dolorido, é muito dolorido, é muito dolorido. Por isso que, às vezes, tem que ter um ponto de início desse perdão, porque se a gente ficar relembrando, arrastando e condenando, isso não só vai cutucar a ferida. Nós estamos falando de abrir uma ferida, olhar para essa ferida e tratá-la. Não é, Fernanda? Isso. Agora, se você ficar cutucando essa ferida, remoendo essa ferida e não curá-la, isso vai ser uma dor que vai ser arrastada por muito tempo. Porque às vezes até os próprios filhos vão carregar isso. Porque exatamente. O pai fala tanto, né? Ai, foi isso, assim, fulano, aquilo outro, isso aconteceu na nossa vida. E a criança, ela vai levando isso para depois, futuramente, para os outros filhos. Então, ficar relembrando dores. Se você não perdoou, você não tentou perdoar, se você não fez esse processo todo, você vai levar a família toda para isso. Infelizmente. Isso é verdade. Infelizmente é assim mesmo. E não estou falando que é fácil, não. Ninguém aqui está falando que é fácil. Não, eu fui lá, rezei, Deus me ajudou e perdoou. Não, é um processo muito longo. Nós temos que ter entendimento, nós temos que buscar entendimento, ter compaixão. O que nós esperamos de Deus, Fernanda, nós precisamos ter com o próximo. Sim. E às vezes nós cometemos coisas absurdas, não é? Eu admiro o cristão que foi batizado e seguiu a doutrina da igreja e está até hoje. Eu acho lindo, maravilhoso. Não vou falar que eu tenho inveja, porque, né, se eu tivesse muita inveja, eu estava fazendo igual desde o começo. Mas não é. A qualquer momento, né, Deus nos ama o tempo todo, mas a qualquer momento você pode olhar para Cristo e ver a face de Cristo, não é, Fernanda? Eu até falei outro dia, porque às vezes a gente fica esperando um sinal de Deus, aquela conversão de Deus, e o sinal está passando para cá. Está passando para cá, mas você está querendo uma coisa grandiosa. Eu ficar cego, uma luz brilhante, e às vezes a luz está cegando o tempo todo. Frente, você não vê, né? porque você fica procurando uma coisa que às vezes não existe, né? Então, vai chegar um momento que você vai olhar para a face de Deus, realmente vai ver a face de Deus. Então, a partir desse momento, está ótimo. Então, você quer seguir o Evangelho, quer seguir o ensinamento de Cristo, tem até o texto do Evangelho aqui, Fernando, que fala sobre o perdão, ó. De fato, está aí em Mateus, tá? Capítulo 6, versículo 14. De fato, se você perdoarem os homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Então, no Pai Nosso já fala perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, o perdão de Deus depende do nosso perdão. Se nós somos cristãos, não é? Vamos seguir os ensinamentos de Deus. Então, vamos estudar os ensinamentos de Deus para que realmente a gente consiga perdoar. Não estou falando que é fácil, tá? Eu estou falando que nós precisamos perdoar. Eu acho que Deus é muito mais misericordioso que nós, não é, Fernanda? Sim, com certeza. Que Ele nos acolhe o tempo todo. Nós, às vezes, temos as nossas falhas humanas, né? As nossas falhas humanas. Mas eu estou dizendo da possibilidade da misericórdia de Deus e da nossa misericórdia que tem que ser aplicada aqui na Terra também. E por todos nós, né? E por todos nós. E quando eu falo aqui que o mundo todo precisa de perdão, gente, estamos vivendo uma guerra hoje em dia, não é, Fernanda? Sim. Estamos vivendo uma guerra. E eu que acompanho muito rede social, você também, a gente vê coisas tão absurdas, porque todo mundo tem uma opinião sobre um assunto, todo mundo é um tal de cancelamento. O cancelamento é o quê? Uma pessoa falou uma coisa, não importa o benefício contexto, que ela já tenha feito durante a vida dela toda. Uma atitude, uma palavra dada numa rede social que desagradou um determinado grupo, vira uma onda de cancelamento que é ridículo, horrível. O que é isso? É falta de perdão. Ninguém olhou para o contexto, ninguém olhou para a situação, só quer fazer maldade. Digamos, porque a maldade está ali mesmo, o mal existe e hoje em dia parece que é moda. Não é? Infelizmente. Infelizmente é moda. Eu ia até falar, Cláudia, a questão lá daquele ditado que diz que a gente olha a grama do vizinho que está bem mais verde que a sua, né? Exatamente. Mas você não sabe a realidade que o vizinho às vezes está passando, né? É bem isso. E essa questão aí no perdão também tem muito isso, porque às vezes você conhece um pouco, né, entre aspas, assim, um pouco do que a pessoa passou e às vezes a pessoa deu aquele perdão verdadeiro até para ela mesma. Ela nem recebeu o perdão, nem teve o perdão
da outra pessoa, né? O pedido de desculpas, mas ela já se perdoou, ela já perdoou a pessoa, e muitas vezes nós ficamos nos questionando: por que você fez isso? Porque, ai, nossa, mas foi tão grave uma coisa, e a gente remoe até a vida da outra pessoa, né? Exatamente, porque a gente, além de não ter o nosso perdão, não quer que o outro perdoe. Que o outro perdoe. Exatamente, a gente é muito Fernanda. isso, infelizmente fazemos isso. Assim. Não, mas você não devia ter feito assim, isso é um absurdo. Olha, a gente tem que olhar com outros olhos para todas as situações, principalmente para a vida do outro. Sim. A gente não dá... Eu não dou conta da minha, né, Fernanda? Imagine ficar cuidando aí, né? Eu não conheço as minhas reações. Por que eu tenho que criticar a reação que o outro teve num momento que eu não sei o que aconteceu, digamos assim? Então, são coisas difíceis? São. São impossíveis? Não. Se a gente tiver em mente que o perdão é de Deus, né? Que nós pedimos perdão a Deus o tempo todo, porque nós pecamos. Infelizmente, nós pecamos o tempo todo. Sim. Né? Quando a gente vê, ele está fazendo um pecado. O perdão na família. Na família, principalmente na família. Às vezes perdoamos coisas absurdas, fora dentro de casa não. Ó, dentro de casa sem perdão não existe, Fernanda. Não existe. Não existe. Não dá para caminhar. Né? Não caminha. É muito difícil ver famílias que não se falam por coisas... Se você for perguntar, eu conheci família que ficaram 10 anos, pai e filha, sem se falar. Eu acho que se você chegasse em mim e perguntasse qual foi a briga, o que levou aquilo, eles não sabiam, mas o orgulho não era nem perdão, era o orgulho, né? O orgulho não leva a nada. Vamos começar, né? O orgulho não leva a nada. A pessoa é orgulhosa, eu tenho meu orgulho, eu tenho o meu, mas vou te falar bem a verdade, não me serve de muita coisa não, né, verdade, Fernanda? Sim. Então, é humildade, penitência, oração. É disso que a gente precisa. E nós estamos num período aí muito propício, né? Exatamente. Nós vamos chegar na Páscoa, vai ter confissão, né, Fernanda? Sim. Dia 5 já está agendado lá, vai ter a confissão presencial, vai ter o mutirão das confissões, né, dia 5 de abril. É 5 ou é 7? Dia 7, Cláudio, 7 de abril aqui em Santa Fé. Eu vi o anúncio lá de Londrina, já estou passando das confissões de Londrina hoje, mas é dia 7 de 4, então... você pode vir fazer uma confissão presencial, né, Fernanda? Sim. Que agora, graças a Deus, a gente vai poder fazer. Mas vem de coração aberto, vem de coração leve mesmo. Não só para pedir o perdão, para perdoar também. Para perdoar também. Para perdoar também. Vamos começar logo depois da Páscoa, né, Fernanda? É um renascimento isso daí. Sim. É a data mais um importante do recomeço, cristianismo. Né? É o momento em que Deus morre para o nosso pecado, né? Por que nós agora temos que ficar... não perdoando, digamos assim. Quem somos nós? Quem somos nós? Não estou querendo dizer para você perdoar o que está te doendo, que está te machucando. Estou dizendo para você olhar para essa ferida, rezar, pedir para Deus te ajudar a aliviar isso e olhar para o agressor, para o ofendido, para o ofensor, né? Para quem te ofendeu, para quem te machucou, diferente. Olhar aberto, porque se ele vier te pedir perdão, você perdoa. Mas se ele não vier te pedir perdão, Fernanda, você está liberto. Você está liberto. Você está liberto daquele peso, daquela dor, não é? Com certeza. E olha, eu vou falar de experiência própria. Rezar para o inimigo ainda foi a melhor coisa que eu aprendi a fazer. Olha aí. Primeiro que eu falo assim, que o inimigo, se ele estiver em paz, ele não te atrapalha mais a vida, né? Olha aí, tá vendo? Esse é o jeito da gente brincar. Assim, reza para quem está te incomodando. Porque se ele estiver feliz, ele não te incomoda mais. É verdade, é verdade. Porque você fica, não, eu quero mesmo que ele se dane, eu quero mesmo que isso aconteça. Não vai resolver. Vai, quero satisfação de, a pessoa está se dando mal. Não é nem satisfação, isso é um orgulho. É um orgulho que a gente tem que deixar para lá, né? Tem que deixar para lá. Tem coisas muito maiores na vida para fazer a gente feliz do que a gente imagina. E a gente fica procurando coisas para trazer dor e infelicidade, às vezes. Infelizmente.